Será que esse... Então, boa noite a todos, né? Acho que dá. Se não der, eu pego, até porque os meninos vão usar ali. Acho que dá isso aqui, não dá? Hoje nós vamos falar da pluralidade dos mundos habitados. E aí eu rogo a Jesus que me ampare para que eu consiga transmitir o pouco conhecimento que eu tenho desse assunto, porque é um assunto amplo, muito desconhecido por nós ainda. Se é um assunto desconhecido pela ciência, imagine por nós leigos, né? O conhecimento em relação à pluralidade dos mundos habitados, ele está muito, mas muito distante de nós, porque nós ainda não temos entendimento, evolução espiritual para entender realmente o que é a pluralidade dos mundos habitados. Então vamos lá. O senhor quer falar alguma coisa, seu Carlos? Diga. Eu tive uma experiência que eu acho que vale a pena dar. Eu tive um deslocamento de espírito e eu vi 3 figuras, uma grande, uma pequena e uma velha. Então foi em outras dimensões. Então a vida é plural mesmo. Então nós vamos começar, porque para depois eu indico, né? Para que vocês depois vejam o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muito conhecimento em relação a esse assunto. Então eu trouxe o início do capítulo para que nós começássemos a falar sobre esse assunto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois que eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também lá estejais. Então esse é o início do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está falando do universo. E muitas moradas, ele está falando dos mundos existentes desse imenso universo desconhecido por nós. Quantas bilhões de galáxias observáveis. Mas segundo os cientistas, isso é uma possibilidade, uma probabilidade. Seriam trilhões de galáxias. E no caso, o nosso planeta, ele faz parte de uma dessas galáxias do universo. E quando Jesus fala muitas moradas na casa do meu Pai, ele está falando dos mundos habitados que existem nesse imenso, vasto universo. E quando nós falamos de mundos habitados, nós temos mundos para nós, que estamos em processo de aprendizado, mundos para nós encarnados e mundo para os desencarnados, porque esse universo é habitado por encarnados e desencarnados, e tudo que existe no universo, ele tem uma finalidade, e todo o espaço, ou todos os espaços do universo, ele está habitado. Então nós podemos ter a certeza que esses mundos habitados, eles são muitos, milhões, bilhões de mundos habitados por esse imenso universo que foi criado pela vontade de Deus. Então, agora, só para a gente ter uma ideia, a gente vai logo em seguida falar novamente sobre as questões do Livro dos Espíritos que eu achei pertinente para que nós discutíssemos na noite de hoje. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
todos os mundos que existem, eles estão habitados. Deus não cria nada que não tenha utilidade. Pode ser que existam mundos e que não tenham pessoas de carne como nós, mas habitados todos são. Inclusive nós sabemos que no início da Terra ela não era habitada por seres humanos. Os seres vivos que povoam hoje a Terra, ele começou com uma molécula, uma partícula muito simples e sofreu um processo de evolução para nós chegarmos onde estamos. Se a Terra um dia não foi povoada por seres humanos, com certeza existem vários mundos por aí que ainda não são. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus. Seria muita pretensão nossa achar que o único planeta habitado nesse imenso universo fosse o nosso. E ainda existem pessoas aqui no nosso planeta que acreditam que o único planeta habitado seja o nosso. Deus, Ele não criou um único planeta para que fosse habitado. E nós vamos ver no decorrer da aula que existem outras categorias de mundos habitados. Então existem seres inferiores a nós e seres superiores a nós que habitam esses mundos que foram criados por Deus. Então nós temos duas explicações para a origem do universo. Uma explicação que é bíblica, que todos devem conhecer, que está lá no Antigo Testamento, que é a Gênese. Na Gênesis ela faz um relato de como teria sido criado a terra por Deus. Então, na Gênesis é como se a terra fosse criada por uma ação direta do Criador. Deus que criou tudo que existe no universo e tudo que existe na terra. Tudo foi criado por vontade de Deus, mas não uma ação direta de Deus. Nós vamos ver que o nosso planeta teve um co-criador, que é Jesus. Então Jesus, ele vai usar das energias de Deus para criar o nosso planeta, porque nós que somos espíritas sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta e ele participa de todas as decisões que acontecem no nosso planeta, inclusive da criação do planeta. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos agora ver um vídeo que fala sobre essa concepção bíblica, que é uma das explicações para a origem do universo. Só que vai precisar ali, né? Tem que rodar? Será que ele está rodando lá? E foi testado hoje, eu testei bem umas 10 vezes. Você pulou. É o vídeo anterior. Deixa eu voltar. É esse. Esse. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra sem forma e vazia, as trevas cobriam tudo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve a luz. Deus separou a luz das trevas, ele chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Houve tarde e houve manhã no primeiro dia. Depois, Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão.
Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu, e apareça a porção seca. E assim foi. Ele chamou a porção seca de terra, e as águas que rodeavam de mares. Ele disse: produz a terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi no terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para a separação entre o dia e a noite, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim fez todos grandes luminares. O maior deles para governar o dia, e o menor para governar a noite entre as estrelas. E isso aconteceu no quarto dia da criação. Mais tarde, Deus fez com que as águas abundassem de peixes, e que sobre a terra debaixo do céu voassem as aves. Então Deus nos abençoou, pronunciando as palavras: frutificai e multiplicai-vos, fazendo com que as espécies de aves e peixes se reproduzissem de acordo com suas espécies. Isso aconteceu no quinto dia. Foi assim depois, Deus disse à terra que ia ser mais produtivo. Animais domésticos, fêmeas e animais selvagens, e cada um deveria multiplicar-se com a sua própria espécie. Finalmente Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E da lama Deus criou o homem, e lhe deu uma alma, a sua vida purificada. Ele pôs o o paraíso das delícias, para que fosse o Senhor da terra, suas plantas, seus animais, e dos peixes do mar e das aves do céu. Em seguida, ele disse a Adão, que esse homem a todos esses seres. Isso feito, Deus disse que não era bom que o homem tivesse só, e que deveria fazer uma companhia semelhante. E Deus Adão usou para fora, e tirou uma costela, que encheu de carne, e dessa costela ele criou a mulher, e pôs na frente de Adão. E isso aconteceu no sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra que tinha feito, vendo que era boa. Então essa seria a primeira explicação para o surgimento do universo, que é uma explicação bíblica. É um relato que está no Antigo Testamento, na Gênesis. E nesse relato, o mundo, tudo que existe no universo, ele foi criado por uma ação direta de um Criador, que é Deus. E quando nós lemos essa passagem bíblica, nós precisamos ter cuidado com a forma como a gente vai interpretar essa passagem bíblica. Porque lá fala que Deus criou tudo em cada dia. 6 dias Ele criou tudo que existe aqui no universo, no nosso planeta, e no 7º dia Ele descansou. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque Deus, esse universo imenso, Ele não poderia ser criado apenas em 6 dias. E Deus jamais descansa. A gente sabe disso, que o trabalho de Deus, ele é ininterrupto, Ele trabalha o tempo todo. Então, segundo o Espiritismo, esses dias poderiam ser períodos, como a gente estuda em história, em geografia, períodos geológicos, aquelas eras. Quando a gente fala da mulher sendo criada pela costela de Adão, nós estamos falando que os dois têm uma mesma origem. Nós sabemos que a origem de tudo vem de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. E o Espiritismo, quando ele analisa essas duas correntes mais aceitas, que são a bíblica e a evolucionista, ele aceita uma e aceita também a outra, e tem pontos que ele discorda de uma e da outra. Então nós vamos ver isso logo em seguida. E a outra teoria seria a teoria do Big Bang, que eu acho que todo mundo deve ter estudado isso em geografia, né? Que tudo surgiu
a partir de uma grande explosão que aconteceu mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Que existe uma matéria condensada. Eu fico imaginando que seria assim, uma bola de fogo imensa, que eu não sei mensurar o tamanho, quente, e que tudo que existe no universo estava ali preso. E aí um momento aquilo explode. E essa explosão dá origem a tudo que nós temos no universo, as galáxias, as estrelas, os sóis. E a partir desse momento os mundos vão sendo formados e aos poucos eles vão sendo povoados. E esse povoamento da Terra, o Espiritismo defende a teoria evolucionista, que tudo começa de uma matéria simples e vai evoluindo até chegar ao que nós estamos, mas com uma diferença. O Espiritismo ele fala da evolução da matéria. Nós sabemos que toda matéria evolui, ela se transforma, ela sofre transformações ao longo do tempo, mas nós sabemos também que há uma evolução para o espírito, coisa que os evolucionistas não aceitam. Ao mesmo tempo que a nossa matéria evolui, o espírito também evolui. Essa seria a diferença. Então agora nós vamos assistir um outro vídeo curtinho que explica melhor o que seria essa teoria do Big Bang, que é a outra mais aceita. Existem várias teorias para o surgimento do universo, mas essas são as duas mais aceitas. Tá ruim, né? O hidrogênio pode ser encontrado na água e se vai usado para encher balões. Formando-se três tesouros compostos principalmente de hidrogênio. Durante quase 1 milhão de anos, existe um universo. A matéria gerada como uma coisa Tá ruim. Tá ruim, né? Que não tá dando para ouvir.
Acho que não deu para ouvir muito bem não, né? Então tá. Então essa teoria, ela fala que o universo surgiu a partir de uma grande explosão. E que depois dessa explosão, o universo, essa explosão, o universo se expandiu. Ele foi crescendo e a partir daí os planetas foram surgindo. E logo em seguida, o universo passa por um processo de esfriamento. Depois desse processo de esfriamento que começam a ser povoados os planetas que foram formados a partir dessa expansão. E segundo os cientistas, o universo continua em processo de expansão. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, se o universo ainda continua em processo de expansão, significa que ainda mundos estão sendo criados por Deus. E nesse vídeo, ele fala que existe 100 bilhões de galáxias observáveis. Mas os cientistas concluem na possibilidade da existência de 2 trilhões de galáxias. Só a nossa galáxia possui 200 bilhões de estrelas. Seria em todo o universo uma média de 60 sextilhões de estrelas. Eu não consigo nem imaginar que número é esse. Para nós termos uma ideia do tamanho do universo. E todo esse universo ele está preenchido por energias que emanam de Deus. Então todos os mundos que existem nesse universo, eles são habitados, existe alguma forma de vida. E Deus está criando o tempo todo. Agora vamos ver o que o Espiritismo diz sobre isso. O Espiritismo admite um Deus criador, mas o separa de sua criação e discorda da ciência pelo materialismo. Foi o que eu disse. Eles acreditam, a ciência ela anda junto com a doutrina espírita, porque nós sabemos que é uma trilogia, né? Religião, ciência e filosofia. Porém, quando nós falamos da questão da ciência, ela é muito materialista. Ela não olha esse lado da criação, da participação efetiva de Deus na criação de tudo que existe no universo. Admite o evolucionismo, as transformações progressivas da espécie, e aí eu fico pensando que realmente existe essa teoria evolucionista, ela é realmente aceitável, porque fica imaginando, na época em que o mundo, nosso planeta começou a ser habitado, os primeiros moradores, habitantes do nosso planeta, é o que nós chamamos de homens das cavernas. Eles eram fisicamente muito diferentes de nós. Alguns chegam a pensar que nós somos evolução do macaco, porque nós éramos muito parecidos com eles. Então, como não? Nós evoluímos. Se compararmos a nossa espécie hoje com os primeiros habitantes que tiveram no nosso planeta, olha quanta diferença física nós temos em relação a eles. O primeiro homem comprovado cientificamente que habitou a Terra, que foi o Homo habilis, há 2.200.000 anos atrás, ele tinha os membros superiores maiores do que os membros inferiores. Quando eu vou explicar isso para os meus alunos, eu digo a eles que realmente a gente andava parecendo um macaco, porque se nós temos os braços maiores do que as pernas, nós andamos arrastando os membros superiores, como fazem os macacos hoje. Então nós fomos evoluindo até chegar ao estágio que nós estamos. Isso eu estou falando material, porque quanto mais nós evoluímos em termos morais, mais bonitos fisicamente nós vamos ficando. E isso a gente vê quando a gente caracteriza os mundos superiores e os mundos inferiores. As espécies que habitam os mundos inferiores, elas são mais feias do que as espécies que habitam os mundos superiores.
Então os humanos que habitam os planetas mais evoluídos, eles têm uma aparência física muito mais bonita do que a nossa. E aí nós imaginamos, eu fico imaginando, porque a ciência questiona muito a aparência física de Jesus, que Jesus nasceu numa região em que as pessoas não eram bonitas como Jesus era. Então aí a gente imagina, Jesus puro, totalmente evoluído, ele é o co-criador do nosso planeta, ele buscou as energias emanadas por Deus e criou o nosso planeta. Então ele veio à Terra para nos exemplificar, e ele estava num estágio muito, mas muito além de nós. Então ele tem que ser mais bonito que nós mesmos, ainda mais naquela época. E olha que nós já caminhamos até hoje, nós já aprendemos muito, nós já evoluímos muito moralmente, mas o nosso caminho até Jesus ainda é longo, né? Então, o que diz o Espiritismo? Para o Espiritismo, o universo nasceu de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal, ou a matéria cósmica primitiva. Seria um sopro, um hálito de Deus. Através desse sopro, desse fluido cósmico que vem de Deus, é que nós criamos tudo que existe no planeta. Nós temos, se nós tivéssemos controle do nosso pensamento, nós poderíamos ser co-criadores. Nós já criamos. Quantas vezes que nós pensamos determinadas situações e aquilo se materializa? E esse mundo, ele é todo, o universo, ele é todo preenchido por esse fluido cósmico universal. Então nós poderíamos utilizar esse fluido cósmico universal para criar alguma coisa? Sim, poderíamos. Só que no caso do nosso planeta Terra, quem usou esse fluido cósmico que vem de Deus para criar o nosso planeta foi Jesus, que é um espírito muito além de nós, né? Então diz assim: princípio inteligente é o espírito. O espírito, ele é criado por Deus. Agora a matéria, todos os co-criadores são capazes de criar. E o nosso corpo físico e tudo que existe no universo é matéria. É fluido cósmico universal. É a matéria primitiva em seu estado elementar. Em suas modificações e transformações, dá origem a inumerável variedade de corpos da natureza. Olha, só por olharmos para o nosso planeta, nós imaginamos aqui, nós já vemos variados corpos, variados tipos de matéria. E o espaço universal é infinito, e nele não existe vazio, pois está todo preenchido pelo fluido cósmico em seus diferentes estados. O espírito atua sobre o fluido cósmico universal em seus diferentes estados, produzindo com isso variados efeitos. Aí no caso, a hora que fala, o espírito atua sobre o fluido cósmico universal e cria, ele produz variados efeitos a partir disso. Falando do nosso planeta Terra, quem é que se utilizou desse fluido cósmico universal e criou o nosso planeta? Jesus. Eu vou ler só um trecho bem pequenininho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, que é o fluido cósmico, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Então a matéria existente, inclusive os planetas, eles passam por transformação. Nós vamos ver que o nosso planeta, ele vivencia um momento de mudança. Nós caminhamos, nós deixaremos de ser um planeta de provas e expiações para entrarmos no mundo de regeneração. Então significa que o nosso planeta, ele vai sofrer transformação? Sim,
e os planetas, a matéria que existe nesse planeta, ela é adequada aos seres que o habitam. Então, muitas vezes, aí a ciência observa os outros planetas e dizem, em tal planeta não tem como sobreviver ali. Mas, às vezes, todos os seres criados por Deus precisam das mesmas condições que nós para sobreviver? Não. Ainda mais os espíritos que estão num estágio evolutivo muito maior do que nós. As necessidades desses espíritos evoluídos, elas são muito menores do que a nossa. Será que eles precisam de tudo isso que nós precisamos para sobreviver? Com certeza não. Continuando aqui. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então nós sabemos que tudo que existe tem o dedinho de Deus. Tudo é permitido por Deus. O planeta Terra foi criado por Jesus, mas com a permissão e a vontade de Deus. Aí eu voltei aqui. Então, olha aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses mundos habitados. Algumas perguntas eu tirei do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação do universo, a criação da Terra e dos seres que habitam esses planetas. No caso, o nosso planeta Terra. A questão 37, ela pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Se o universo fosse eterno, ele não teria sido criado por Deus. Nós sabemos que Deus criou o universo, então Deus antecede a tudo. Agora, entender quando, como, nós ainda não temos condições para entender nada mais do que nós sabemos sobre Deus. Nós não temos condição de entender mais do que os Espíritos nos colocou aqui no Livro dos Espíritos, que é do século XIX. Então nós caminhamos até aqui, sim, a ciência evoluiu muito, mas nós ainda não temos condições de entender isso. Sem dúvida que ele não pode fazer por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade, como Deus não poderia ser obra de Deus. Então Deus antecede o universo, porque o universo foi criado pela vontade de Deus. O termo Deus é a partida para todos os assuntos. Tudo que a gente vai estudar, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque nada acontece sem o consentimento de Deus. É a gênese de todo o existir, e o universo é trabalho de Deus, a grandeza do Criador. Então o universo mostra como Deus é grandioso. A gente ainda não tem condições de entender o que seria Deus, que no entanto lá no Livro dos Espíritos, a resposta que ele nos dá é de acordo com o nosso entendimento. A gente queria mais? Claro que sim, mas nós ainda não temos condição para isso. Crer em Deus é um ato de inteligência, eu penso. E nós que já estamos no estágio em que a ciência nos difere dos mundos primitivos, então é um ato de inteligência crer em Deus. O homem nenhum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza de Deus. Nós não temos capacidade de entendimento para isso ainda. Mas o propósito de Deus, quando nos criou, foi o mesmo, para que nós evoluíssemos e chegássemos um dia a habitar os mundos celestes, onde habita Jesus. A razão nos diz que o universo não pode ser feito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Porque será que algum de nós aqui temos capacidade de criar o universo? Alguém tem capacidade para criar um planeta, uma estrela, um animal, uma planta? Não temos.
Então, como não acreditar na existência de Deus? Tudo que nós vemos que está aí aos nossos olhos é prova da existência de Deus. Continuando, aqui no livro dos Espíritos, a questão 38. Como Deus criou o universo? Por sua vontade. É o que nós podemos saber até então. Como Ele criou, nós não temos ainda a capacidade de entendimento para isso. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que essas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja e a luz foi. Então, tudo que existe, o universo e tudo que existe no universo foi criado pela vontade de Deus. Como Ele criou, não sei, né? Nem a ciência não sabe, eu não sei também. 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Foi o que nós vimos na explicação da teoria do Big Bang, né? Então, ali a condensação, aquilo dali ficou quente ao ponto de uma grande explosão, e dessa explosão surge tudo que nós vemos no universo hoje. É o que nós podemos conhecer. Nós não podemos conhecer mais do que isso ainda, porque não adianta, nós não vamos entender. Então tudo a seu tempo, né? E pode ser mal usado também. Hã? E pode ser mal usado também. Pois é, né? Imagina. 41, continuando o mesmo capítulo do Livro dos Espíritos. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Nada que Deus cria se desfaz, se renova, sofre transformações, mudanças, mas Deus não cria nada para desfazer depois. Deus não é perfeito? Então tudo que Ele cria é perfeito. Nós que destruímos, nós que fazemos mau uso do que Deus cria para nós. Mas nada que Deus faz é inútil ou imperfeito, porque Ele é perfeição. Então Ele não cria para destruir depois. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos na Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber dessa formação. Então eu acho que a resposta ela está bem objetiva, né? Então a gente não pode saber nada a esse respeito ainda, né? Aí as outras perguntas não estão assim, eu não achei pertinente para que nós usássemos agora na aula, mas depois vocês vão lá, pegam o Livro dos Espíritos e leiam o capítulo 3 que fala dessa criação. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Tem mundos em que os seres estão ainda aquém de nós. Estão num estágio evolutivo que nós ainda não estamos. Mas existem mundos em que os habitantes estão em condições muito melhores do que a nossa. Deus povoou o mundo de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério, que o de recrear nossa visão. Então todos os mundos são povoados. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada,
com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Nós somos um grãozinho de areia. A Terra é um grãozinho de areia e a nossa população, a população do nosso planeta, ela é muito, mas muito pequena em relação ao número de habitantes que tem nesses planetas que foram criados pela vontade de Deus. Questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. Então, cada planeta ele tem uma constituição física que dê a possibilidade de vida para os seres que ali habitam. Então, os planetas se diferem em termos de matéria, eles não possuem a mesma constituição. Por isso que aí quando fala, é muita pretensão nossa achar que só o nosso planeta é povoado, que só o nosso planeta tem condições de vida. Os cientistas, quando eles observam os planetas que fazem parte da nossa Via Láctea, dizem que esses planetas não têm condições de vida. Não tem aos nossos olhos, porque nós ainda não temos condições para isso, mas que esses planetas estão povoados, podemos ter certeza que sim. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, são diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Se os planetas são diferentes, consequentemente os que habitam também são diferentes de nós. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Se a gente tirar um peixe da água, ele vai sobreviver? Não vai, não é mesmo? Então nós vamos sobreviver em outro planeta dentro das nossas condições? Possivelmente não. A não ser que seja um planeta igual ao nosso, porque são bilhões de planetas de provas e expiações na mesma condição que o nosso. Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz. E nós vimos lá na teoria do Big Bang que são bilhões de sóis só dentro da nossa galáxia. Então, será que os outros planetas que compõem essa galáxia precisam do nosso Sol? Claro que não, né? Além do Sol. E não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis. E muito mais importante que sobre a Terra, aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Então, se eu fui chamada, eu reencarnei no planeta Terra, eu tenho que ter condições físicas de sobrevivência nesse planeta. Se eu vou reencarnar num outro planeta que tem uma constituição física diferente da minha, eu tenho que ter condições físicas para sobreviver nesse outro planeta. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro d'água, porque a gente não consegue, né, viver dentro d'água. Assim acontece em outros mundos que contêm sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então, o Sol, ele não é a única fonte de luz e de calor do universo. E o nosso Sol, ele é de quinta grandeza. Então, imagine um Sol de primeira grandeza, um de segunda grandeza, né? Aí, Luciana. Oi. Nós só conseguimos sobreviver à água até o nascimento. Pois é.
Então agora, se nós estamos falando que existem diversos, vou falar diversos porque aí a gente não sabe nem mensurar a quantidade de planetas que povoam o universo, e nós acabamos de ver, através do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que todos esses planetas têm forma de vida, sim. Então agora, vamos ver as categorias desses mundos que existem no universo. No Espírita, ele divide os mundos que compõem o universo em 5 que seriam conforme o nosso estágio evolutivo. Qual desses planetas eu vou habitar? O que condiz com o meu estado evolutivo. Então nós temos os mundos primitivos que prevalece o instinto e a lei do mais forte. Ali o instinto predomina, o mal predomina. Não existe nenhum tipo de delicadeza quando nós falamos em lidar com o outro. Então, eu imagino que os mundos primitivos seja o planeta Terra no início do seu povoamento, os homens das cavernas, que eles saíam para caçar, um do lado dele era atacado por uma fera, morria ali, o corpo ficava, ele seguia. Ele não tinha o cuidado de parar e olhar para ver se aquela outra criatura, aquele outro homem estivesse vivo. Ele seguia a vida dele, não havia noção de sentimento. Quando o homem começa a pensar em sentimento, que ele começa a se preocupar em enterrar seus mortos, nós vamos ver isso no Homo sapiens, há 200 mil anos atrás. Então olha para ver que está muito próximo de nós, porque até então o homem era completamente instintivo, ele vivia para sobrevivência, e o mal predominava, a carne, a questão da matéria era o que predominava totalmente nesses mundos, que as pessoas que habitavam esses mundos, elas viviam pouco. A média de vida dessas pessoas era no máximo 30 anos. E quando chegava aos 30 anos, ele já estava com a aparência envelhecida. Eles eram pequenos, no máximo 1,20 m, 1,30 m. Então eram pessoas que não tinham o desenvolvimento físico que nós temos hoje. Então olha o quanto nós caminhamos de 200 mil anos para cá, né? O segundo seria o mundo de expiações e provas, que é o nosso planeta, que o mal ainda predomina sobre o bem. Mas a gente já vê, o que nos distingue muito do mundo primitivo é a inteligência. E se nós, voltando lá, um ato de inteligência é crer em Deus. Se nós cremos em Deus, o que muitos aqui na Terra já creem, o que nós fazemos? Nós tentamos mudar, nós tentamos combater em nós esse mal que nos domina. Então na Terra existem pessoas que já estão lidando com esse mal que ela carrega, com essa imperfeição que ela carrega e lutando contra isso. Mas o mal ainda predomina. E quando nós falamos de expiações e prova, expiações são impostas. Então a gente expia para pagar um mal cometido em uma outra vida. E as provas é o nosso dia a dia, o que a gente enfrenta no nosso dia como aprendizado, para a gente crescer, para a gente melhorar. O próximo são os planetas regeneradores. O bem já prevalece sobre o mal. Mas a gente ainda passa pelas muitas dificuldades que a matéria passa. As dores físicas, elas ainda existem. Só que nesse momento a gente tem condições para enfrentar, para lidar com essas dores. E nos mundos de regeneração não existe expiação, existe provas. Então nós estamos nesse planeta para evoluir, para aprender. Nada nos é imposto. E na maioria das vezes, as provas elas são escolhidas por nós. Porque como foi dito em aulas anteriores, há um planejamento reencarnatório. E nós participamos desse planejamento reencarnatório? Participamos.
E se nós participamos, muitas das provas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que servem para o nosso aprendizado, são escolhidas por nós. Depois nós temos os mundos ditosos ou felizes. O mal não existe mais. E os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina de forma soberana. Então é nesse mundo celeste que habita Jesus, né? Então, só de uma forma mais detalhada um pouquinho, os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então aí é puro instinto, não há nenhum tipo de noção. A intuição de um ser supremo a gente tem, porque quando a gente é criado por Deus, Ele já coloca uma centelha dele dentro da gente. Mas enquanto a gente habita os mundos primitivos, a gente ainda não tem condição de entender essa força que existe dentro de nós. Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, mundo ainda inferior, onde os espíritos encarnam a fim de prosseguir em seu estágio evolutivo, passando a maioria por provas e, conforme a necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem de suas imperfeições. Mundos de regeneração. Nesses mundos, há a aurora da felicidade. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias das expiações. Os espíritos aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Os mundos ditosos e felizes é onde o bem sobrepõe sobre o mal, que são os mundos superiores. E os mundos celestes ou divinos, habitação de escuros depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí, para a gente entrar um pouquinho mais em detalhe, diferentes categorias dos mundos habitados. Então, os mundos inferiores são os mundos primitivos e os mundos de prova e expiação, que é o nosso. A existência é completamente material. As paixões reinam soberanas. Quase nula é a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria. Então, nós que habitamos a Terra, tem uns que têm qualidades morais maiores que os outros. Não somos todos iguais. Existem diferenças nesses planetas habitados. Alguns estão num estágio um pouquinho aquém, outros estão acima de nós, né? À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de sorte que nos mundos mais evoluídos a vida é, por assim dizer, inteiramente espiritual. Aí eu tirei algumas características dos mundos inferiores do Evangelho, do 3º capítulo do Evangelho. Então eu vou dizer algumas características que eu tirei lá. Nos mundos primitivos, as raças são selvagens ou bárbaras, rudimentares. Nós somos selvagens? Não. Mas nós somos ainda mundo primitivo. Existem alguns grupos que habitam o nosso planeta Terra que nós podemos dizer que são grupos ainda selvagens? Sim, existem. Não comparados ao homem da caverna, que foram os primeiros habitantes, os primeiros a povoar o nosso planeta Terra, mas ainda existem, porque nem todos os habitantes da Terra estão no mesmo grau evolutivo. Revestem-se da forma humana, mas sem nenhuma beleza. Aí eu fico pensando, aqui no nosso planeta já tem tanta gente bonita, imagina nesses planetas que estão num estágio evolutivo muito maior do que o nosso. Eu nem consigo imaginar a forma dos habitantes de um planeta celeste. Se aqui na Terra existem muitos que são bonitos fisicamente, então imaginem o que seriam esses habitantes desses planetas mais evoluídos. O instinto predomina, não há nenhum tipo de delicadeza ou benevolência. A força bruta é a única lei. Passam a vida na conquista de alimentos. Não há indústrias ou
invenções. Aí nós estamos falando dos mundos primitivos. No caso dos mundos de prova e expiação, que é o nosso, nós temos indústria, nós temos invenções, mas nós estamos em busca de sobrevivência? Sim. Nós trabalhamos pela nossa sobrevivência, né? E o trabalho, o progresso, ele faz parte das leis divinas. Passam a vida na conquista de alimentos. Eu já li essa. Intuição de um ser supremo. Então nós temos uma leve, ou no caso os mundos primitivos, eles têm uma leve intuição desse mundo supremo. Agora nós que habitamos o mundo de provas e expiações, a maioria de nós já tem certeza da existência desse ser superior que nós chamamos de Deus. Mundos intermediários são os mundos de regeneração, que estão entre os mundos inferiores e os mundos superiores, que eu espero estar nele na próxima encarnação. Oi? Mundos intermediários, mundo de regeneração. O bem e o mal se misturam, predominando um sobre o outro segundo o grau de adiantamento. Então, nesses mundos intermediários, nos mundos de regeneração, a alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. O ser humano ainda está submetido às leis da matéria, mas está livre das paixões desordenadas que a gente ainda vê no nosso planeta de prova e expiação. Não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. O amor predomina. Não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então não existe uma felicidade perfeita, mas nós enfrentamos muito mais momentos de felicidade nos mundos de regeneração do que aqui no nosso mundo de prova e expiação. Então nós sabemos que essa felicidade extrema, ela está próxima. O humano ainda é falível. A calmaria seria a calmaria depois da tempestade. Ainda enfrentam provas, mas sem as pungentes angústias das expiações. Então, nos planetas de regeneração existem provas. Então, nós estamos ali para evoluir, não mais para pagar dívidas do passado. Então, nesses planetas, nós já estamos num processo muito maior de aprendizado. E depois os mundos superiores, que são os mundos ditosos e felizes, e os mundos celestes ou divinos. Superioridade moral e intelectual. A morte alcançar um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente outras que a da Terra. A morte não causa pavor. Então os seres que habitam esses planetas, eles não têm pavor da morte, porque eles sabem que a morte é uma transformação, é uma mudança, é uma oportunidade de crescimento. Não há mais aquele medo da deteriorização do corpo. Nós vamos envelhecendo e nosso corpo vai perdendo a força. Não existe. Inclusive nesses planetas, aí eu não sei precisar quanto, porque eu não sei nem se tem dados sobre isso, mas a sobrevivência é muito maior do que a nossa. Eles vivem muito mais do que nós vivemos. Eles não enfrentam dores, eles não enfrentam doenças. Então eles não morrem cedo, como muitos de nós morremos. Ou na verdade todos de nós morremos, porque 100 anos para a eternidade, para Deus é muito pouco, né? De pensamentos sentidos muito aguçados e são capazes de se comunicar através do pensamento. E sem contar que os habitantes desses planetas superiores, eles têm livre acesso, livre passagem para qualquer tipo de planeta, enquanto nós não temos condições de ir pelo menos dar uma olhadinha num planeta desse que está aquém do nosso, né? Forma corpórea é humana, mas embelezada, aperfeiçoada, purificada. Não há doenças, necessidades, deteriorizações que a predominância da matéria provoca.
leveza do corpo, que permite a movimentação mais rápida e fácil. Eles chegam a volitar. A infância é curta ou nula. Eu até li uma passagem, fazendo estudo para a aula de hoje, eu li uma passagem de Paulo, que ele fala que enquanto criança, o meu alimento é enquanto adulto, eu me alimento diferente de enquanto criança. Então nós estamos fazendo uma comparação para conosco. Nós ainda somos crianças aos olhos de Deus, nós aprendemos muito pouco ainda, nós temos um caminho muito longo a percorrer. Então, quando nós estivermos adultos, as nossas necessidades vão ser muito diferentes das nossas necessidades no dia de hoje, né? Vida mais longa, não há guerras, senhores nem escravos. Vida isenta de angústias e aflições, vida longa, proporcional ao grau de adiantamento. Ali não existe aquela questão de que eu tenho que ser melhor do que o outro, que eu sou melhor do que o meu vizinho, que a minha casa é melhor do que a do meu vizinho, que eu tenho uma roupa mais bonita do que a minha amiga. Não existe isso. São todos vistos como iguais, eles se veem como iguais. Então, a grande família universal. O que seria a grande família universal? Todos os planetas estão interligados. Todos os planetas vêm de uma mesma origem, que é Deus. Se Deus é a origem de tudo e nós nos vemos como filhos de Deus, nós somos então irmãos. Nós estamos interligados, esses mundos estão interligados, nós somos feitos de uma mesma matéria, nós só estamos em estágios evolutivos diferentes. Vou mais rápido aqui que meu tempo está acabando. Existem aglomerados galácticos conhecidos como mais de 100 galáxias. Na nossa modesta galáxia existem mais de 100 bilhões de sóis. Esses mundos são as muitas moradas na casa do Pai. São as grandes escolas das almas, porque são nesses mundos que habitamos que nós aprendemos. É ali que nós enfrentamos as expiações e as provas, para que a gente vai pagando as dívidas que nós temos. E Deus é tão bom que Ele divide isso em suaves prestações, né? As grandes universidades, os grandes laboratórios do infinito, são os berços da vida. Então, todos os seres procedem do mesmo lugar. Todos nós temos a mesma origem, que é divina. Daí a constituição da grande família universal. Se todos viemos de um mesmo lugar, e Deus não faz distinção entre seus filhos, porque todos nós fomos criados com o mesmo propósito. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Todos nós chegaremos um dia a ser Jesus? Chegaremos. Uns caminham mais rápido, outro mais devagar, mas todos nós chegaremos lá, porque não há distinção entre seus filhos. Deus não faz distinção. Então nós formamos uma grande família universal, somos todos filhos de Deus. Solidariedade universal. Como os grandes espíritos são solidários entre si, também são os mundos e as humanidades, que eles governam em nome do Criador. Tira como exemplo aí Jesus, que é um espírito puro, celeste, que viveu no nosso planeta de prova e expiação para nos exemplificar, para nos dar o caminho para nós chegarmos até Deus. Isso é solidariedade, isso é amor verdadeiro, coisa que ainda precisamos desenvolver em nós. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina. Só que estamos em estado de despertamento.
Em uns afloram maiores valores, em outros menos, mas carregam consigo todos eles como bênção do doador maior. Então todos nós carregamos Deus dentro de nós. Então vamos usar esse conhecimento que nós temos para caminharmos mais rápido, né? Destinação da terra, causa das misérias humanas. Aí, como o nosso tempo está esgotando, depois eu vou falar novamente. Vai lá no capítulo 3 do Evangelho, na página 59, tem o item 5, 6 e 7 que fala das causas das misérias humanas. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E aí, se nós formos lá e olharmos essa passagem do Evangelho, essa explicação dos Espíritos, lá fala que a Terra é um hospital, a Terra é uma penitenciária, é um presídio, é um país malsão. E aí nos hospitais existem pessoas que tenham saúde. Se você está no hospital é porque você está enfrentando algum problema. Se você está preso, algum mal você cometeu. Então a terra é um hospital, a terra é uma penitenciária. Então nós estamos aqui para aprender, para reparar as nossas faltas. Então, trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, todos somos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Então o escolhido é Jesus. Sigamos Jesus para que a gente consiga chegar mais rápido nesse planeta, né, de regeneração. Porque quem sabe a nossa próxima reencarnação é num planeta de regeneração e a Terra ainda não esteja regenerada e eu vou ter que reencarnar num outro planeta porque eu caminhei mais rápido, né? Aí para nós terminarmos, mas aí não percamos as esperanças, né? Se nós temos o Evangelho de Jesus que nos exemplifica, vamos tentar seguir os exemplos de Jesus, que nós mantenhamos a esperança que um dia nós alcançaremos esses mundos melhores, que um dia nós estaremos num estágio evolutivo muito melhor do que nós estamos hoje. Isso depende de nós, exclusivamente de nós. A gente não depende do outro para ser melhor do que nós somos hoje. Mesmo depois que passar a grande tempestade, o coração augusto do Cristo sangrará de dor, porque não será, sem dúvida, uma profunda e divina melancolia, que verá partir para rudes degredos regenerativos os afilhados, ingratos e rebeldes que não lhe quiseram aceitar a doce proteção. Se eu aceitar e seguir Jesus, o próximo passo é um planeta de regeneração. Agora, se não, eu vou ficar por muito tempo ainda num planeta de prova e expiação, onde o mal, as dores, as aflições e as angústias predominam. Aqui teremos uma civilização sem maldade, habitantes longe da angelitude, mas operosos, sinceros, fraternos e dóceis à inspiração superior. Esse é o último, gente. Ai, ai. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. E aí, com certeza, nesses planetas de regeneração, nosso conhecimento em relação a esse tema que nós estamos estudando hoje, ele será muito maior. Nós teremos condição de entendimento muito maior do que nós temos hoje. Não haverá desespero, prostituição, vícios, mendicância, infância carente, nem velhice abandonada. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Então fica aí, gente. Vamos acreditar, correr atrás, seguir os exemplos de Jesus, tentar combater essas imperfeições que nós carregamos, que a gente vai chegar lá, né?
Será que dá para passar? Só tem 2 minutos, tá? Então tem que polir, né, o microfone, porque o som aqui tá ruim, né? Cadê, gente? Eu fiz, foi passar para frente. Todas as coisas da terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades dos seres queridos à noite passarão. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando de ser mortal as experiências humanas. Se hoje para nós é um desses dias secretos de amargura, paremos um instante e levemos o pensamento e busquemos a voz suave da minha amorosa nos dizer carinhosamente: isso não vai passar. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades superadas que não vão perdurar sempre. Viver na terra é semelhante a uma enorme embarcação. Às vezes parece que vai nos sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no meio dessa água. Segue o olhar sereno de que guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade que um dia também passará. Quem sabe, a terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esclarecimento. Confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que o certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Gente, então boa noite. Obrigada pela atenção, pela paciência, e espero ter contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês, com o meu, porque eu tive que estudar o tema, que é um tema difícil, mas eu agradeço a presença de todos, e como nós não tivemos tempo para perguntas, vai ter um momento do seminário, se alguém tiver alguma dúvida, né, anote essa pergunta para que ela possa ser feita depois, tá bom? Boa noite a todos e que Jesus envolva a todos nós em sua luz.